fidelidade para com ela hoje do que quando eu me casei. Quando eu fiz o voto de ser fiel à minha esposa, eu fiz um voto real. Eu prometi ser fiel à minha esposa. E eu falo com muita alegria no meu coração, irmãos, eu nunca adulterei. Não falo isso com soberba e orgulho no coração, muito pelo contrário, com temor e tremor. Porque aquele que julga está de pé, cuidado para que não caia. Então não falo, sabe, assim, aquela pretensão de eu sou super, o cara que não tem defeito. Não. Muito pelo contrário. Eu tenho um pastor que eu trabalhava com ele, da minha igreja, e ele, infelizmente, ele teve uma atitude, ele fornicou. Ele teve uma relação sexual quando solteiro ainda. Aí ele virou para mim e falou assim: Elcio, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, com a minha noiva. Nunca. Eu pensei, pode acontecer com qualquer um, menos comigo. Aí eu falei assim, é exatamente por isso que comigo nunca aconteceu. Porque eu sempre imagino que pode acontecer comigo. É sério. Eu sempre imagino que quem pode adulterar sou eu. E por isso eu vigio, para que isso não aconteça. Aí eu falei, o dia que eu deixar de achar que isso pode acontecer comigo, eu vou ficar com muito medo. Eu sempre acho que pode acontecer. Mas eu fiz um voto de esposa não trair. Eu nunca traí a minha esposa, graças a Deus. Agora, com o passar dos anos, eu acho que hoje, 19 anos depois de casado, a minha responsabilidade nessa área com ela é muito maior do que quando eu comecei. Porque hoje eu sou muito mais íntimo dela do que antes. Hoje eu a conheço melhor do que ninguém e ela me conhece melhor do que ninguém. Ninguém conhece um ou outro melhor do que o esposo e a esposa. É verdade. Nem mãe, nem pai, esse negócio de a mãe conhece até casar. Depois, e tem coisas que só mulher sabe, não é, Tamires? Debaixo do cobertor, em aquele dedão no balanço assim, hein? Meu Deus do céu. A cara desse homem, depois de comer uma feijoada, Senhor da glória. A cara dele, ele nem se desculpa lá. Pecador. É terrível esse negócio, né? E o negócio dessa intimidade é cruel, não é, peixe? É verdade, peixe? Peixe, eu gosto de peixe porque peixe é honesto, né? É um peixe assim que demonstra o cheiro que tem. Não? É isso aí, peixe. Mas não. Mas o interessante é que existem coisas, existem falhas em mim que só minha esposa sabe. Ninguém mais sabe. Existem falhas na minha esposa que só eu sei. E ninguém mais sabe. Porque o nosso grau de intimidade nos leva a isso. E o interessante, amados, é que o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Não é diferente. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais íntimo dele nós nos tornamos. Quanto mais íntimos do Senhor nós nos tornamos, mais responsáveis nós somos. Nós temos uma responsabilidade com o Senhor. E o interessante, amados, é que não é a idade que torna alguém responsável. Não é. Não é a idade que me faz ser responsável, mas sim a disposição em assumir essas responsabilidades ou os compromissos. Eu gosto de falar para adolescente, porque há uma áurea em torno de adolescentes e jovens, que os adolescentes e os jovens são irresponsáveis. Já ouviram isso? Não, eu discordo totalmente. Jovem, é diferente. Adolescente é adolescente. É diferente. Isso não quer dizer irresponsável. Às vezes o pessoal confunde adolescência com irresponsabilidade, porque o adolescente acorda, é difícil levantar. Já viu o adolescente como é que levanta? Já perceberam que um adolescente já levanta cansado? Não é verdade? Ele já levanta, ele já levanta assim. Ai, o corpo está todo bonito, né? Ele acorda. Aí deixa eu te falar, você sabia que existe uma explicação científica para isso? Durante o sono é o período em que o adolescente mais cresce. Crescer cansa. É verdade. Gente, não, isso é ciência.
É um bichinho, vai, mata, pra gente não perder o espírito da coisa, né? É a moça, é a moça. É a moça que quer entrar em pavilhão. Eu quando vejo isso aí, eu lembro de uma historinha. Tinha 3 morcegos em cima de uma árvore. Aí um morcego virou pro outro, de madrugadazinho no alto da árvore, e falou assim: esperem um pouquinho. Ele voou. Ele voltou 1 minuto depois com a cara toda suja de sangue. Ele voltou 1 minuto depois com a cara toda suja de sangue, olhou para os outros dois e falou: tá vendo aquele cavalo ali no canto do pasto? 1 minuto e meio, fui lá, chupei o sangue dele todinho e ele morreu. Os outros dois olharam com desdém assim, sabe? O segundo virou e falou assim: aguarde. 1 minuto depois ele voltou com a cara toda suja de sangue, mas lambruzado. Aí o primeiro ficou sem graça, o terceiro olhou assim de lado, ele virou e... tá vendo aquele touro ali no canto do pasto? O touro dava 2 do cavalo. 1 minuto, chupei o sangue dele todinho. O primeiro ficou todo jururu, né? E o terceiro olhou e falou: aguardem. Voou. 30 segundos depois ele voltou. Ele voltou, a cara dele toda suja de sangue. O peito dele sujo de sangue. As asas dele todas... Ele era um borrão de sangue. Aí os outros dois: poxa, 30 segundos, assim, volta desse jeito, né? Poxa, que coisa. Aí o terceiro olhou e falou: vocês estão vendo aquela parede no meio do pasto? Eu não vi. Quando eu vejo uma mocinha dessa vindo assim, eu fico pensando naquilo que a gente não vê. É verdade. A gente nem percebe que essas coisas, às vezes, tiram tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque é tão fácil desconcentrar daquilo que o Senhor quer falar, não é? É tão fácil perdermos aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. A gente estava todo mundo ligado em uma coisa. De repente uma mosca, um besourinho passa aqui e a gente nem vê. A gente nem vê que essas coisas acontecem para roubar aquilo que o Senhor quer colocar no nosso coração. Pequenas coisas, grandes consequências. Cuidado com as pequenas coisas. Voltando a falar sobre responsabilidade, nós vamos ver que quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, mais responsabilidade nós vamos ter com Deus. Deus vai exigir de você responsabilidade. E, como eu estava falando, não é uma questão de idade, é uma questão de posicionamento. E como eu estava falando, antes de ser interrompido pela mosca ou pelo besouro, eu tenho o costume de dizer que os jovens, que gostam de lidar com jovens exatamente por isso, porque não creio que seja a idade de alguém que permita ou que dê a ele a condição de assumir responsabilidade. É uma questão de posicionamento. Posicionamento. Atitude. Atitude. E eu acho e creio de verdade que jovens e adolescentes são tão responsáveis quanto os demais. E como eu falei, a gente olha para o adolescente e fala: ele acorda cansado, ele é assim, faz parte do crescimento dele. Isso é científico. Durante a noite, os ossos crescem. Quando o osso cresce, cansa, dói. Por isso que ele acorda com dor nos ossos. Por isso que o adolescente de manhã é o quê? 0. Para ele pegar no tranco é difícil, não é? Levanta, menino! Aí o pai: garoto preguiçoso, vamos lá! No meu tempo, no seu tempo era igual, miserável. É a verdade. Eu falo isso muito para pais. Sabe qual é o nosso problema como pais? Nós esquecemos que um dia fomos adolescentes. Nós esquecemos que fomos jovens um dia. Nós esquecemos que aquilo que eles falam e questionam, nós questionávamos e falávamos.
E nós queremos agora que eles sejam como nós, mas não vão ser. Deu tempo, um dia eles chegam lá, mas por enquanto não. Sabe? A maturidade vem, mas isso não quer dizer que o fato de um adolescente ser adolescente, ele seja irresponsável. Não! Irmãos, eu viajo